Gênesis capítulo 20. Acompanhe a leitura. Diz assim: Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cardes e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e da minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não la restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, e chamou todos os seus servos, lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão, e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, e bois, e servos, e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu marido, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar? Deus, fale conosco através da Tua palavra. Nós estamos diante da espada do Espírito, e se o Teu Santo Espírito quiser usar, Ele é capaz de penetrar profundamente na nossa vida, edificando, exortando e consolando. Por isso, ó Deus, clamamos pela intervenção do Teu Santo Espírito nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você já se deparou fazendo ou cometendo um pecado que há muitos anos você não fazia? Você que tem um pouco mais de tempo de caminhada, pouco mais de jornada cristã, já passou por muitas coisas, já teve muitas experiências, já vivenciou grandes coisas no reino de Deus, mas você já se deparou, de repente, cometendo algo que talvez fosse a luta inicial da sua jornada. Lá atrás, quando você se converteu, e você carregava consigo algumas marcas do passado, da velha natureza, do velho homem, dos costumes que você tinha naquele mundo, e que você achou que talvez já estivesse tranquilo quanto aquilo, parecia que estava resolvido. Depois de tanto tempo, ressurge de novo. Parece que nós tiramos algumas vezes alguns esqueletos do armário. Ou talvez você é alguém
que nunca se viu livre de um determinado tipo de pecado, mesmo que você está peregrinando na jornada da fé há muito tempo. Nessa noite nós encontramos Abraão revisitando um pecado da antiguidade dele. Um pecado cometido há em torno de 24 anos, com certeza mais de 20 anos atrás. Abraão aqui é alguém muito experiente na fé cristã. Abraão aqui tem 99 anos. Já viu com seus olhos coisas extraordinárias, como a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele já viu o próprio Deus aparecer para ele e comer com ele numa mesa. Ele já ouviu claramente as promessas da redenção que iria raiar, do Filho prometido. Ele havia ouvido essa voz quando ele tinha 75 anos. E quando ele tem 99 anos, ele ouve de novo essa voz, dizendo para ele: está chegando, dentro de 1 ano nascerá o Filho da promessa. Esse homem parece, nós vimos isso nos últimos acontecimentos da vida dele, parece que esse homem está num alto nível de espiritualidade, parece que ele está maduro, parece que ele está firme, parece que ele está resoluto, parece que não é mais o Abraão que fraquejou no início da jornada. Mas o capítulo 20 é como se fosse o anticlímax da história. Nós estávamos esperando que nascesse o Isaac, mas nós vemos Abraão revisitando um pecado do passado. E é sobre isso que eu quero olhar com você nessa noite. Quando velhos erros são cometidos, precisamos que Deus haja com graça para conosco. E a primeira lição é esses velhos erros que eu quero olhar com você aqui. O verso 1 e 2 diz para nós o que acontece. Abraão resolve ir para uma região chamada Gerar. É uma região que está a caminho do Egito, bem próximo do Egito. Provavelmente próximo das fronteiras com os filisteus. E Abraão resolve simplesmente ir para aquele lugar. A gente não sabe por quê. Não descreve. Ao contrário do pecado que ele cometeu há 20 e poucos anos atrás, quando teve uma fome em Canaã, ele resolve ir. Aqui o texto não chama atenção para o que aconteceu. Talvez houvesse uma dificuldade de alimentar os seus animais. Afinal de contas, Abraão tinha prosperado muito. O fato é que, por alguma razão, Abraão vai armando a sua tenda e chega na região de Gerar. E lá Abraão se depara com um temor, com medo. Algo que esteve presente na vida dele 24 anos atrás. Quando Abraão saiu de Canaã, saiu, melhor dizendo, de Ur dos Caldeus, ouvindo a voz: vai para uma terra que te mostrarei. Quando ele chega em Canaã e ele se depara com a realidade da fome, ele então resolve ir para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele tem medo de morrer. Ele entra num desespero profundo de que alguém tire a vida dele. Então ele diz para Sarai, na época, Sara agora, dizendo para ela: olha, você deve dizer que é minha irmã. E assim eles não vão fazer nada comigo. Porque se falar que você é minha esposa, eles vão me matar. Essa foi a atitude de Abraão, 20 e poucos anos atrás. E Abraão agora está num outro território, em Gerar. E olha a ideia que vem à mente desse homem. Olha o verso 2, vamos ler? Disse Abraão a Sara, sua mulher, vamos ler? Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Percebe o que Abraão disse da sua esposa? Ela é minha irmã. Ele não esperava que ela fosse levada dele. Ele esperava que, como irmão, pudesse então se colocar numa condição de negociação. Mas, irmãos, isso já tinha dado errado. Foi a mesma estratégia de 20 e poucos anos atrás. Ele fez a mesma coisa, ele disse: vamos fazer desse jeito. Mas quando ele chegou no Egito, Faraó tomou a esposa dele. E às vezes a gente acha que as experiências são suficientes para nos moldar. E não é. As experiências ajudam. Mas as experiências não é garantia de que eu e você vamos aprender com elas. Nós precisamos tirar lições delas. Muitas pessoas vivem um ciclo na vida. Os mesmos erros do passado são cometidos constantemente, porque não aprendem com as adversidades, com os erros do passado.
E Abraão dá esse passo. Por que desse passo é tão grave? Por que esse passo é tão sério? Esse é um ato de covardia, irmãos. Esse é um ato de um covarde, não de um herói da fé. Abraão entrou numa guerra certa feita para salvar Ló contra os poderosos. E esse cara não tem coragem de defender a esposa. Ele se esconde atrás da esposa. Ele está dizendo que é a esposa que deve salvar a vida dele. É um ato de covardia. É um ato que desconsiderou a promessa de Deus. Há um ano, menos de um ano, melhor dizendo, há pouco tempo atrás, Deus tinha aparecido para ele e disse: daqui 1 ano eu te dou um filho de Sara. É dessa mulher. Ele esquece disso. E sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está colocando em risco a história da redenção. Sabe o que ele está fazendo? Ele está tornando a esposa, a companheira, aquela que Deus fez para que ele pudesse santificá-la, ele a torna cúmplice dos seus pecados, cúmplice dos seus erros. Porque Sara entra nessa história. Olha lá o verso de número... Olha o verso 3. Não, desculpa, verso de número 4. Olha o verso 4. Desculpa, verso 5. Agora sim. Olha o verso 5. Não foi ele mesmo que disse? Olha Abimeleque dialogando com Deus. É minha irmã, foi ele quem disse isso. Olha mais, vamos ler? E ela também me disse: ele é meu irmão. Quando Abimeleque é confrontado por Deus, ele disse: mas foi Abraão quem disse. Ela confirmou. Percebe o que está acontecendo aqui? A vida conjugal, o casamento, ou todas as nossas relações, não apenas o casamento, todas as relações que Deus nos coloca, sabe qual é o objetivo delas? Santificação mútua. Santificação mútua. Deus colocou você no casamento para você santificar a sua esposa, para que a sua esposa santificasse você. Deus colocou filhos na sua vida para você se santificar no processo de educação deles, e para que eles sejam santificados. O propósito de Deus é só um: nos tornar todos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E nessa jornada, facilmente, em vez de nós santificarmos os nossos, nós nos tornamos cúmplices dos nossos erros. E você descobre, lá no verso de número... Olha o verso 13. Verso 11 a 13. Olha o verso 11 a 13. Olha Abraão abrindo o coração e dizendo as coisas. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, vamos ler? Certamente... Verso 12. Verso 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, olha o cabeça da casa, o líder, aquele que lidera o lar. Eu lhe disse a ela: em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Irmãos, nesses versos 11 a 13, é revelado a nós essa triste trama que Abraão construiu. Abraão diz assim: sabe por que eu fiz isso? Porque eu acreditava que os povos não tenham temor de Deus. E como os povos não têm temor de Deus, eles vão me matar. Mas olha que incoerência. Abraão tem temor de Deus agindo assim? Não. Porque se Abraão temesse a Deus, ele jamais iria desobedecer uma ordem de Deus. Há um tema dentro da teologia prática que nós dizemos do temor de homens. E a Bíblia diz constantemente sobre tudo que nós devemos temer, temei a Deus. Provérbios faz isso de uma forma fantástica. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu e você precisamos viver no mundo com uma questão focada em nós: temor de desobedecer ao nosso Deus, temor de quebrar a lei do nosso Deus, temor de
fracassar, de levar a escândalo o nome do nosso Deus. E Abraão temeu os homens, temeu o que as pessoas poderiam fazer com ele. E ele não temeu Deus. E Abraão tinha visto o juízo de Deus cair sobre Sodoma. Sabe que você que entra aqui nessa noite, talvez você é alguém muito preocupado com o que as pessoas vão dizer sobre você. Preocupadíssimo sobre o que as pessoas vão achar. O nome disso é temor de homens. E nessa preocupação do que as pessoas vão achar, a gente se adequa às pessoas, em vez de se adequar a Deus. Tema a Deus. Nós precisamos saber que vivendo debaixo da lei de Deus, não precisamos temer nada e nem ninguém. O que faltou em Abraão é aquilo que ele acusa, que ele diz, se as pessoas não temerem a Deus, eles vão me matar. É o de alguém que teme as pessoas em vez de temer o próprio Deus. É alguém que usa de meias verdades. Abraão usa de meias verdades, perceba que ele disse isso, ele diz assim, olha, mas de certa forma, ela é também minha irmã, ela é filha do meu pai, ela não é filha da minha mãe, mas é filha do meu pai, ela é minha esposa, mas é também minha irmã. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente usa meias verdades. É verdade, mas não é toda a verdade. Aqui a relação de casamento está sendo escondida, está sendo tornada escondida diante da relação de irmãos, simplesmente para um benefício próprio. E você precisa pensar ao anunciar uma verdade, qual que é o seu objetivo ao anunciar a verdade? É a glória de Deus? E se é assim você a faz com amor, e você a faz na plenitude da verdade. Muitos de nós, com medo das pessoas, a gente até diz a verdade, mas não toda a verdade. E por fim você percebe aqui, que essa é uma atitude não pontual, esse era um projeto de sobrevivência desse homem. Olha o verso 13. Olha, quando Deus me fez andar errante, ou seja, quando Deus me tirou da minha terra, eu disse a ela, este favor me fará em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Irmãos, nós somos revelado a nós, que na verdade essa ideia é algo que está no coração de Abraão durante todo esse tempo. Eles fizeram um pacto, uma aliança. Abraão fez um compromisso dizendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos por onde passaremos. Então vamos fazer um combinado entre nós dois aqui. Nos dias de hoje, talvez ele diria assim, se você me ama, você vai fazer isso, isso e isso. Perceba a gravidade daquilo que Abraão fez. Perceba o quanto que os pecados, eles são difíceis de serem desvinculados de nós. Deus já tinha resgatado Abraão do Egito quando ele fez isso e deu errado. Mas ele não sentou com Sara e disse assim, sabe daquele trato que a gente tem? Vamos rasgar isso. Vamos começar tudo do zero? Não, ele não fez isso. A gente não sabia disso. A gente descobre agora no texto. Ele diz, tem um acordo entre nós. Deixa eu perguntar para você, talvez tenha algum acordo que você tem com algumas pessoas. E é um acordo que é para benefício próprio. É um acordo porque teme as pessoas. Mas é um acordo que usa meias verdades. E é um acordo que não glorifica a Deus. Eu não sei a quantidade de tempo que você está em acordo, em parcerias. É hora de você sentar e dizer, é hora de reverter isso. É hora de quebrar esses acordos. É hora de temermos a Deus mais do que a nossa própria vida. Abraão revisita pecados do passado. Eu e você fazemos isso quando tememos mais os homens do que a Deus. Quando vivemos baseados em meias verdade. Quando pensamos mais no nosso bem do que na promessa da redenção que Deus tem para todos. Abraão teme as pessoas, mas não teme o Deus todo soberano. Você precisa parar
e revisitar a sua vida. Não pense que o tempo de caminhada cristã é suficiente para você não cair de novo em algum pecado. Se você está firme, se você tem vencido algumas coisas de lá de trás, lembra de Paulo dizendo aos Coríntios? Aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Não dê bobeira. Talvez Abraão baixou as guardas e ele cometeu de novo o mesmo pecado. Um homem de 99 anos faz a mesma coisa que fez quando tinha 75 anos. Eu não sei você. Eu não sei como você entra aqui. Eu não sei como você vai enfrentar os temores que vêm sobre a sua vida. E são reais. Não pensa que é fácil estar em terra estranha. Não pensa que é fácil poder correr o risco de ser morto. Mas temores não devem conduzir a nossa vida. O que deve conduzir a nossa vida é a palavra de Deus. Os apóstolos entenderam isso bem. E quando confrontados pelo mundo, eles disseram: importa obedecer a Deus que aos homens. É alguém que tirou o temor de si e passou a temer o único que é o dono de todas as coisas. Mas eu quero olhar a segunda e última lição. A primeira lição são velhos erros. Eles ressurgem. Eles viram e mexem, eles brotam de novo na nossa jornada. Porque se acordos não forem quebrados, acordos errados, mais cedo ou mais tarde as práticas voltam de novo. Segunda e última lição, a intervenção graciosa de Deus. A intervenção graciosa de Deus. Irmãos, o capítulo 20 é colocado antes do nascimento do Isaac, que vem no capítulo 21. O capítulo 21 é o nascimento do filho da promessa. E por que Moisés coloca assim? Para Moisés mostrar para nós que foi a graça de Deus que preservou a promessa da redenção. Se dependesse de Abraão, estaria tudo perdido. Olha o verso de número 3. Deus, vamos ler? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse. Olha Deus intervindo. Deus entra na história, em sonho, diz para aquele homem: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Deus diz aquilo que Abraão não teve coragem de dizer. Deus diz: vai ser morto. Irmãos, e havia uma cultura nessa região em que até mesmo os reis, os poderosos, tinham diversas mulheres, mas eles temiam o fato, ter mulheres que eram casadas. Porque havia uma ética geral, isso você encontra em alguns escritos antigos, dessa cultura de que se ela tem marido, então não posso me aproximar dela. E Deus usa exatamente a graça comum, esse senso de moralidade que há nos descrentes, porque de certa forma a lei está dentro do coração das pessoas, a revelação geral de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Deus está chegando para Abimeleque dizendo: você vai morrer, essa mulher tem marido. E Abimeleque fica dizendo: não, como isso? Ele que diz, ela confirmou, Deus, o Senhor vai fazer injustiça, ou vai me matar, eu sou inocente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente acha que pecado é só quebrar uma lei que a gente conhece. Se a gente não conhece sobre alguma coisa, não é pecado. Sabia que não é esse o fato? Não é esse o fato. Pecado continua pecado, mesmo se você fizer algo que você não sabe que é pecado, ele continua sendo pecado. Lógico que quanto mais conhecimento você tem, mais intensidade tem de quebras de mandamento, mais pecado você cometeu naquele ato, mais punição existe. Mas o desconhecimento de algo não é suficiente para torná-lo inocente. Olha que Deus vai mostrar isso para Abimeleque. Essa intervenção de Deus é uma intervenção graciosa também para Abimeleque. Olha lá o verso de número 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído,
Por isso diz: Senhor, matarás até uma nação inocente. Está dizendo: você vai matar todo mundo? Eu ainda não encostei nela. Ela disse isso. Olha Deus dizendo. Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã. E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Quando você lê tudo isso, você diz: Abimeleque não tem culpa nenhuma. E não tem num certo sentido, né? Ele não sabe das coisas. Mas ele teria culpa se tivesse feito esse ato. Olha como que Deus responde a ele. Respondeu Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Deus está dizendo: eu sei que você não sabia. Daí que eu fiz algo. Vamos ler? Daí, o ter impedido eu, e não te permiti que a tocasse. Deus está dizendo: foi por isso que eu estou intervindo. Por isso que eu estou dando a você em sonho, dizendo: não toque nela. Porque se você tocar, será pecado. Eu estou intervindo antes que você cometa um determinado pecado. Esse é um Deus gracioso, confrontando Abimeleque. Irmão, sabe de uma coisa? Deus hoje não vai fazer muito isso, de aparecer em sonhos. Mas Deus pode usar você que está aqui, para ser uma voz de Deus, para impedir com que um descrente aí fora peque contra Deus. Porque ele não conhece determinadas coisas de Deus, mas se ele cometer, e se ele continuar cometendo, continua sendo pecado, e eles vão pagar terrivelmente por isso. Você pode ser a voz de Deus dizendo: Deus está me trazendo aqui, para dizer para você, é errado isso. Você conhece amigos assim, você conhece pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família, pessoas com quem você convive, você sabe que eles estão caminhando em caminhos tenebrosos, e talvez você está calado, quando Deus quer te usar como um instrumento da graça. Provérbios vai dizer: livra os que estão sendo levados para a morte. Você está sendo chamado nessa noite a não cometer os pecados do passado e ser instrumento de Deus, para que através da sua mensagem impedir que muitos cheguem a determinados atos pecaminosos. Talvez você trabalhe em lugares onde você ouve conversas em volta, e você ouve pessoas pedindo conselhos, e você ouve pessoas aconselhando outros a caírem em caminhos que você sabe que é caminho de morte, e você vai se calar. Você pode ser um arauto na consciência, onde você está colocado. Deus confronta Abimeleque, e Deus confronta Abraão através de Abimeleque. Isso é graça de Deus. Graça de Deus é uma graça de confrontação. A graça de Deus não passa a mão sobre a sua cabeça, mas a graça de Deus confronta você. Confrontou Abimeleque, impediu Abimeleque de cometer uma tragédia. E agora Deus usa Abimeleque para confrontar Abraão. Abimeleque acorda, reúne o seu pessoal, conta a história, todo mundo teme a Deus. Eles sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Eles sabem da destruição, do juízo de Deus. E eles se voltam agora para Abraão. Olha lá o verso de número 10. Desculpa, verso 9, vamos ler? Agora é Abimeleque, um incrédulo até então, sendo usado por Deus para confrontar um filho de Deus. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que eu pequei contra ti, para trazeres tamanho pecado contra mim, sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Por que dessas perguntas? Deus é um Deus que usa perguntas. Perguntas é uma das coisas mais lindas. Perguntas fazem com que nós olhemos para nós mesmos para respondermos. Deus perguntou para Adão: onde estás, Adão? Sabendo onde Adão estava. E agora, através da boca de um descrente, Deus faz Abraão passar por uma reflexão de atos. E dizendo: por que você fez isso? Por que você fez isso? O que você estava pensando quando você fez isso? Quantas vezes a nossa confrontação com os nossos filhos, porque eles erram, e a gente apenas aplica uma disciplina sobre eles,
sem levá-los a pensar por que é que eles fizeram o que fizeram. Como que chegou a esse ponto? A gente às vezes não usa os passos pedagógicos que Deus usa. E é através dessas perguntas que Abraão abre o coração e diz: eu temia as pessoas, não temia Deus, eu tenho um acordo de muitos anos. É Deus fazendo Abraão olhar para dentro de si e vendo que ele pensava errado, por isso ele praticava coisas erradas. Nós cantamos o cântico de Filipenses: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso está lá em Filipenses capítulo 4. Irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de pensar adequadamente. Quantas vezes nós falhamos porque nós damos vazão a sentimentos, mais do que a pensar a respeito daquilo que Deus mandou que nós façamos. E Deus quer fazer perguntas para você nessa noite. Deus está perguntando para você: o que é que você pensava quando você tomou tal e tal decisão essa semana? O que é que você pensava? É Deus através da boca de Abimeleque confrontando Abraão. Talvez nessa noite você veio aqui para Deus através da minha boca confrontar você. O que é que você tem pensado da vida? Mas Deus é o Deus gracioso, né? Porque Ele intervém com graça, confrontando Abimeleque, confrontando Abraão, derramando graças sobre Abraão. Olha o versículo 14. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão. E lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habito onde melhor te parecer. Abraão merece isso? Não. Às vezes dá até raiva, né? Rapaz, o cara fez tudo isso com a esposa, ganhou mais, ficou mais rico. Ah, pastor, eu vou ser um esposo meio Abraão, assim. Vou querer apoiar na esposa, Deus me abençoa. Não, irmãos, não tem esse pensamento. Mas graça de Deus é isso. É Deus dar aquilo que nós não merecemos. Esses bois, essas riquezas de Abraão, é apenas uma manifestação da graça de Deus. Você tem o que você tem. Não é porque você conquistou por você mesmo. Foi graça de Deus. Você é do povo de Deus não por causa de você mesmo. É graça de Deus. Se Deus cortasse na primeira vez que você tropeçasse, você não estaria hoje no povo de Deus. Abraão nem teria tido esses 24 anos de jornada. Logo no primeiro teste ele caiu. E nos últimos testes, antes do nascimento do filho, ele cai de novo. Você não deve achar que Isaac foi uma recompensa pelo tanto de fidelidade de Abraão. Não foi. A cena antes do nascimento de Abraão é um retrato para você de que Isaac foi uma graça de Deus para Abraão. Porque Isaac é o filho da promessa. Porque Isaac aponta para o verdadeiro filho da promessa, que é Jesus Cristo. O descendente de Abraão que abençoou o mundo. Ele foi dado a nós, não porque nós fomos fiéis. Não porque nós aguardamos com tanta expectativa a promessa feita lá no Jardim do Éden, nunca quebramos nada. Não, foi por graça. A despeito de tudo que nós temos feito, Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós. O nome disso é graça. Você veio aqui nessa noite para saber que Deus relaciona com você na base da graça. Deus faz isso com esse homem. E Abraão sai mais rico, mesmo tendo quebrado diversas coisas. Naturalmente que com consequências, com confrontação, com reconhecimento de que ele errou, mas conhecendo ainda mais de um Deus gracioso. E é isso que você precisa sair aqui nessa noite. Os seus pecados do passado não devem atormentar a sua consciência ao ponto de não ver graça de Deus. Ao contrário, Paulo diz para nós: não há acusação contra os eleitos de Deus. Se você está em Cristo, os seus pecados de 20 e poucos anos atrás podem ser perdoados nessa noite para você ter paz, encontrar paz
por causa do perdão que tem em Cristo. Deus derramou graças, irmãos. E Deus traz de volta Abraão ao seu chamado inicial. Olha que graça! De um covarde, Deus o traz de volta ao chamado inicial. Olha lá comigo o verso de número 7. Quando Deus confronta Abimeleque, olha o verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, que é Abraão. Vamos ler agora? Pois ele é profeta. Esse cara é profeta. Ele é boca de Deus, tendo mentido, tendo se acovardado, mas ele é o profeta. Ele intercederá por ti e viverás. Se porém não restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Abimeleque volta diante de Abraão, entrega a esposa, e precisa que Abraão fale das coisas de Deus para ele. Precisa que Abraão ore a Deus por ele. E Abraão vai fazer isso. Olha lá o verso de número 17. E orando, Abraão, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus cura a esterilidade nessa região, por causa da oração de Abraão. Já pensou que graça é essa? Já pensou que graça é essa? Não é apenas ter bois, é ser voltar a ser voz de Deus, depois de ter sido um covarde. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão abençoados todas as nações. Os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E Abraão foi chamado para ser bênção. No meio da jornada, quase se tornou uma maldição para Abimeleque. Colocou tudo a perder. Mas Deus o coloca de volta na condição de ser bênção. E o que ele está sendo aqui é um profeta de Deus. E abençoando o mundo ao seu redor. E já parou para pensar qual é a cura que Deus deu aqui? Esterilidade. As mulheres que eram estéreis passaram a ter filhos. Deus às vezes tem umas ironias na história, né? Abraão conviveu esse tempo todo com a sua esposa, que é o quê? Estéril. Abraão ainda não tem um filho de Sara. Ele tem promessas que Deus vai fazer. Mas ele ainda não tem a concretização da promessa. Ele vê pessoas sendo curadas com as orações dele. Mas a esposa dele, que ele tanto ora por ela, ainda não é curada. Sabe que Deus chama você para abençoar o mundo, antes de muitas vezes abençoar dentro da sua casa nesse sentido. Às vezes você fica tão preso às coisas da sua vida, ao seu mundo, às suas lutas, às suas aflições, e não vê que o seu chamado é para abençoar. Deus está fazendo isso com Abraão. Depois que esse pessoal vai ser curado de esterilidade, aí sim o capítulo 21 vai raiar. E Sara também vai ter um filho. Deus traz Abraão de volta ao seu chamado de ser bênção para os povos. Eu quero terminar perguntando para você: como estão os seus velhos defeitos? Seus velhos pecados? Aqueles pecados que você coloca lá dentro do armário. Como eles estão? Vigie, porque mais cedo ou mais tarde talvez você caia neles de novo. Talvez você já tenha caído neles. Se volte para a intervenção graciosa de Deus. A intervenção graciosa de Deus é possível por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Abraão é longe de ser um esposo perfeito, mas Jesus Cristo é o esposo perfeito para todos nós. E Deus mostra a relação de Cristo conosco como uma relação de casamento, onde nós somos a noiva, a igreja é a noiva, e Cristo é o noivo. E ao contrário de Abraão, que diz para Sara: entra na minha frente, se vira, salva a minha vida.
Cristo é aquele que se coloca na frente da noiva e morre por ela, para que nós possamos ser salvos. Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Vamos orar? Oh Deus, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces a luta de cada irmão e irmã e amigo que estão aqui nesta noite. Tu conheces a história de peregrinação deles, onde eles têm caído tantas vezes nos mesmos erros. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nessa noite os conduza a entender o que é que de fato eles têm pensado, o que é que de fato tem estado dentro do coração deles, para que esse ciclo vicioso do pecado tenha reinado sobre eles. Deus, pedimos a intervenção graciosa do Senhor na vida dessas pessoas, pedindo que o Senhor os resgate, ó Deus, que o Senhor os tire das garras do pecado. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também os tire, muitas vezes, da consciência, que muitas vezes os acusa, mesmo eles tendo encontrado perdão no Senhor, e que eles possam entender a obra de Cristo como aquele que apaga o nosso passado. Deus, agradecemos porque o Senhor é o Deus que cumpre promessas, a despeito dos nossos fracassos na nossa jornada. O Senhor é aquele que com a Tua boa mão segura a nossa, quando já não há mais forças. Por isso, ó Deus, nós cremos que a jornada da fé, ela é percorrida a despeito do nosso fracasso, por causa das intervenções graciosas do Senhor. E essa noite é uma noite de intervenção graciosa, restaurando a nossa condição daqueles que abençoam o mundo pregando a mensagem do Evangelho. Há tantas pessoas doentes espiritualmente aí fora, ó Deus, que precisam ouvir deste Evangelho gracioso. Nos coloque como luz nesta cidade. Essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém.